Agora vamos criar uma nova solução. Vamos definir as configurações básicas dessa solução. Então, o título dessa solução, a pasta em que essa solução será salva, a parte de idioma da aplicação, em que idioma que essa aplicação será gerada, se a gente vai utilizar o banco de campos, que é um recurso para facilitar a manutenção do banco de dados dessa aplicação, o framework-alvo e o idioma, os 3 idiomas que essa aplicação poderá ser gerada. A parte de descrição da aplicação. Agora faremos a configuração do projeto. Então a gente tem um título para esse projeto. A gente configura a parte da empresa, o analista que está desenvolvendo esse projeto, a versão dele, o nome da pasta em que esse projeto será salvo. E se a gente vai utilizar também a parte de compressão no servidor e se a gente vai habilitar a parte de validação no cliente. A gente tem a parte de autenticação também do usuário, em que a gente configura onde vai ser salvo as informações de login e se a gente quiser, a solução a aplicação Guys Web já pode gerar toda essa estrutura para você. Então agora a gente vai fazer a definição da estrutura de dados da aplicação, que a gente vai definir o nome do banco de dados, o tipo de banco, se é SQL, Oracle, MySQL, a parte de conexão, a descrição desse banco. Toda a configuração de banco de dados a gente faz por aqui. Então, vamos criar uma nova tabela. A gente faz a configuração dessa tabela definindo o nome da tabela e um título para essa tabela que será mostrado quando você arrastar algum controle ou fizer alguma ligação com esse controle. Então, vamos definir a parte de campos. Então, um nome para esse campo. Da mesma forma que foi feito com tabela, vamos definir um apelido para esse campo e um título. Qual que é o tipo do campo, se é caractere, e uma máscara que a gente vai utilizar. Um valor padrão e uma descrição. A parte de índice também. Então a gente pode fazer a definição da parte de índice por aqui, apontando qual seria a tabela, se é um índice único ou primário, qual seria o campo desse índice. E também a parte de relacionamento. Vamos fazer a importação de um banco de dados utilizando um SQL. Essa parte de importação facilita muito o início de um projeto. Então a gente carregou toda a parte de estrutura do banco de dados vindo de um SQL, com os campos, índice, relacionamentos, a parte de campos, configuração dos campos. Então isso possibilita também que a gente sincronize os dados, que é o que eu vou mostrar agora para vocês. A gente faz a sincronização de um SQL com um projeto que a gente tem dentro do Guys Web. Então vamos deletar um campo aqui para mostrar. Estamos agora fazendo a importação novamente. Nesse momento ele vai apresentar para a gente algumas opções que a gente tem de sincronismo, substituir o banco ou criar um banco novo. Então vamos fazer a parte de sincronização. Então é exibida uma tela para a gente com as principais modificações desse banco de dados. Então a gente tem um novo campo e também um campo modificado. E aí ele já faz toda a alteração para a gente na estrutura do gás. Então também, como exemplo, vamos importar um banco, um novo banco desse dashboard. Então ele importou o nosso banco 1, dashboard 1. Vamos deletar isso, que a gente não vai utilizar. E a gente tem a possibilidade também de estar importando um XML de uma estrutura antiga do gás. Então vou mostrar rapidamente aqui como isso seria feito. A gente aponta um XML. Tá? Vamos abrir o XML para você observar como ele é. Ok. Então a gente basta selecionar o XML nesse formato.
e o gás vai fazer toda a importação dele para a estrutura. Esse é um outro XML, não é da solução dashboard, só como exemplo mesmo, com toda a estrutura importada.